E aí, galera, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos. E aí, galera, bem-vindos. Como vão? Esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo nesse novo formato que a gente pretende lançar vídeo toda semana aqui no canal. Então eu espero que, se você está chegando aqui e ainda não conhece a gente, saiba que a gente tem live toda segunda, onde você pode participar e conversar com a gente fica olhando o chat e respondendo. Mas agora a gente também vai ter vídeo semanal falando de algum filme que está no momento. E para estrear esse novo formato aqui hoje, a gente trouxe esse filme que chama Rokun, que é um filme desse ano, lançado em 2026 pelo diretor Damien McCarty. Inclusive, ele é um cara que já vem do terror, né? Ele tem dois outros filmes aí recentes também, né? Que é o Oddity e o Cavert, que são filmes que também tratam mais ou menos o mesmo assunto aqui, assim, com coisas psicológicas, né? É um terror mais psicológico. E aqui a gente tem o Adam Scott, que é um ator muito bom, conhecido aí pela série Ruptura nos últimos tempos, né? Tá muito famoso, tá em alta também. E aqui a gente fala de um filme que se passa totalmente na Irlanda, né? O nosso personagem principal aqui, ele é americano, mas ele viaja até a Irlanda. Mais precisamente aqui o filme é gravado ali na região de Cork. E ele vai para um hotel isolado onde os pais dele passaram a lua de mel. E a intenção dele é ir conhecer esse lugar de conexão dos pais dele, já que os pais dele já faleceram e ele quer até jogar as cinzas dos pais ali naquele lugar que foi tão importante na vida deles. É um filme que ele começa, né? Quando ele começou, ele começa com uma cena muito peculiar, né? Inclusive eu fiquei pensando assim, caramba, será que eu tô vendo o filme certo, né? Mas depois você entende que ele é um escritor e o que você tá vendo, né? É justamente ele escrevendo, né? E no final do livro, fazendo o epílogo do seu livro. Um final super dark, né, pessimista, que já vai dar um pouco do tom da personalidade. E eu achei bem legal, assim, isso, né, essa fidelidade que tem com a personalidade. O Adam Scott tá muito bem, cara, ele é muito sacana. Nossa, ele é muito ríspido com as pessoas, né, ele é bem fechado e tudo mais. E daí ali você já vai percebendo que tem alguma coisa com ele, né, tem um trauma, tem alguma, né, algo ali nele, né, uma coisa sombria mesmo, a respeito do seu passado que o persegue, né? Então, gostei bastante desse tom do filme. Eu gostei muito da escolha de fotografia, de cenários dele. É um filme que se passa bastante no escuro. E tem umas cenas ali que estão no escuro que nossa, eu achei muito bem filmadas, muito bem colocadas. E dão um tom mesmo pro filme, né? Desse terror psicológico que ele coloca. E ajuda também nas cenas ali de susto, né? Nas cenas ali que a gente fica apreensivo. Ele consegue fazer isso muito bem. Então eu gostei bastante. Eu acho que para quem gosta de filme de terror clássico, esse aqui é uma boa pegada. Ele invoca esse hotel mal assombrado, lembra um pouco Iluminado, assim, no teor. Mas o que apresenta ali é um pouco diferente. Também, como o Murilo falou, é um terror psicológico, concordo com isso. Eu gostei muito do filme. Eu acho que ele me deu medo, não tanto susto. Então, para amantes de terror, eu acho que é uma boa pegada. Hoje em dia a gente tem muitos filmes com jump scare que acabam não criando atmosfera de medo alguma, mas nesse caso, no filme aqui, ele consegue fazer isso muito bem. Não só pela atmosfera do lugar escuro, por ter uma lenda ali por trás. A lenda da bruxa, eu não vou nem... Acho que nem é spoiler, porque isso mesmo tá no nome do filme já. E então isso já invoca na gente uma tensão que o filme consegue levar muito bem até o final. Exatamente. Inclusive, essa lenda tem um nome gaélico que provavelmente eu não vou saber pronunciar aqui, mas é alguma coisa com Kailit. Kailit, sabe? Lit, que tem em jogo, assim, essas coisas. É mais ou menos nesse sentido. E essa lenda tem a ver com uma entidade que representa meio que o inverno e a solidão e a velhice. Tá essas três coisas bem entrelaçadas nessa lenda. Então é como se fosse a personificação de algo velho, isolado e gelado, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido. E é uma lenda, como eu disse, gaélica, então ela permeia ali a Irlanda e a Escócia, principalmente, de onde vem essa questão. E logo no começo do filme, né, isso não é spoiler, a gente é apresentado a isso, porque o dono ali do hotel, da pousada, tá contando isso pra uma criança, né, de forma bem creepy, inclusive, né, e ele já abre o jogo logo ali, né, ele deixa essa mensagem de que na suíte de lua de mel tem uma bruxa
que tá presa ali, né? Que eles prenderam e deixaram lá. Então, essa suíte, teoricamente, nunca deve ser aberta novamente. E é exatamente onde o nosso protagonista gostaria de ir, né? Porque é onde é a suíte que os pais dele passaram a lua de mel de fato. Então eu acho legal a forma como esse filme aqui escolhe de contar a sua história, sabe? Porque ele não te entrega tudo ali na hora, né? Ele te dá alguns detalhes, ele fala alguma coisa, inclusive ele conta uma história ali sobre como os pais dele morreram e tal, e o que aconteceu depois, que você, ok, é o suficiente naquele momento, mas depois o filme acha uma forma de conectar aquilo de novo e você entende exatamente o que ele quis dizer, que ele não tinha sido totalmente honesto quando ele falou ali a primeira vez, né? Vale lembrar que esse filme é colocado como gênero de folk horror e um terror psicológico, né? O folk, no caso, vem de folclórico mesmo, né? Por ele pegar essas lendas. Então eu acho, nesse ponto eu acho bem legal, eu concordo com o que o Murilo falou das cenas de escuridão ali, eu acho que é um filme tecnicamente muito bem realizado, não só nas atuações, né, a gente sabe que o Adam Scott é um bom ator, e todo o elenco de apoio aqui eu também achei que tá muito bem, né, principalmente a Fiona, que é a companheira dele, que tem uma grande importância ali na trama também, e os outros coadjuvantes todos ali que aparecem, né, o Mal, que trabalha ali no hotel, os outros funcionários Jerry, ali, né? o que ajuda ele, é Jerry, né? E o O Jerry. Albie. E o Albie são muito bons também. E eu acho que o filme consegue passar muito bem essa sensação de isolamento, né? Porque aparece pouquíssimas cenas que são fora do hotel ali, mostram uma floresta, umas estradas no meio do nada, né? Mostra até o lance das cabras subindo no carro, né? Tem todo o lance do cogumelo e tudo mais. E tem ainda essa cereja do bolo, que é um protagonista que é intrigante, exatamente porque geralmente você quer torcer por ele, que ele é uma pessoa boa, ele é uma vítima, né? E ali não, um cara que faz tudo errado desde o início, né? Como o Murilo falou, ele é extremamente cínico e Grosseiro, rude. né? Mal Uhum. educado, inclusive, eu diria, né? Porque ele trata as pessoas muito mal, e inclusive tem uma hora que alguém pede pra ele assinar um livro dele lá, né? A gente falou aqui brevemente, mas explicando melhor, ele é um autor que tá escrevendo um livro e foi lá se isolar também pra tentar terminar o livro e ter essas ideias pra conseguir concluir. E nisso pedem pra ele assinar um livro e ele fala assim: ah, não. Né? Ele fala: a pior coisa que você faz é conhecer seus ídolos, né? Tipo, deixando bem claro que ele é uma pessoa terrível. Então você não torce pra ele. E ele faz atos condenáveis, né? Então você realmente deixa de torcer pra ele. Mas o filme tem essa habilidade de conduzir a história de forma com que você ainda queira saber sobre o que vai Uhum. acontecer, né? E se não justificar os atos dele, no sentido de, nossa, ele fez por causa disso, né? Ele, pelo menos, ele dá uma coerência, né? Do porquê do cinismo e do porquê que ele tá agindo daquele jeito, né? Então dá um pano de fundo, né? Fica coerente com a história do porquê que ele age dessa maneira, né? Porque ele se tornou essa pessoa desprezível, né? E também a habilidade dele de mostrar os relacionamentos, né? Porque ali um dos temas centrais é também, né, a relação que ele tinha com o pai e com a mãe, e através de gestos, sem ficar entrando muito em flashback, são mais memórias mesmo ali, que ele tem uma hora ou outra, com as atitudes dele no presente, né, do presente do filme, já consegue dar o tom de como ele se relacionava com a mãe, como ele se relacionava com o pai, os traumas que ele vai carregando, e então eu também achei isso muito bom. Outra coisa que eu destaco aqui, que eu gostei demais, nesse terror psicológico, que ele tem o elemento do folk, ele tem o elemento do psicológico, mas que pra mim, pelo menos, teve um certo momento em que eu achei que o filme estava brincando ali, justamente com a questão da realidade, né? Até que ponto aquilo que ele estava vivendo, quando ele, então, acho que eu tô me adiantando, né, mas pra falar, então tem um determinado momento em que ele vai pro quarto, né? Ele já queria ir para aquele quarto, né, que é o quarto onde os pais Ah, passaram uma pessoa a noite de determinada, núpcias. né? Ele não É, cruzou o Atlântico pra chegar lá e o quarto tá à fechado, né? toa, né? Exatamente. Então ele já queria ir lá, né? Para visitar o quarto, para ver o quarto, né? Para se conectar ali com o passado dos pais. E não consegue porque tá trancado por conta da bruxa, né? Que o pessoal ali, o dono do hotel prendeu, aparentemente com a ajuda ali de um funcionário. Mas ele dá ali o seu jeito e consegue ir pro quarto, né? E a experiência que ele tá vivendo ali no quarto, em determinado momento eu fiquei me perguntando se realmente aquilo era real, ou se ele estava impressionado pela história, impressionado pelos traumas do passado dele, pelo fato de ser noite, né? Então, eu acho que o filme consegue brincar muito bem com isso, né? É,
se está acontecendo mesmo, se é só na mente dele, se é só ele revivendo um trauma, né? Tem uma alusão a alucinógenos, né? A bebida alcoólica, a cogumelos, né? Que o personagem Jerry ali, que o acompanha, oferece e consome, né? Então, eu acho que o filme consegue brincar um pouco com isso também, que eu acho que é uma boa adição aqui, cara, porque é esse limiar, né, mesmo. Até tava falando esses dias com o pessoal, inclusive foi numa das lives, que qual será que vão ser os monstros dos nossos tempos, né? Porque o folclore, essa época medieval, antigamente, conseguiu gerar diversos seres fantásticos, né? Seres aterrorizantes, que tinham uma função ali social também, né? Como o Gil falou, no começo do filme ele está contando essa história para as crianças, então eu acho que tem uma função ali de a pessoa não entrar na floresta sozinha, de controlar certos Imoral, né? comportamentos, imoral, exato. Até pela Que parece que ignorância hoje, da época, né? Tipo, sim, o existia menos conhecimento, né? então você criava mitos para poder, até mesmo numa questão de controle da população e da educação, né? Da moral ali. A gente sabe que muitas religiões foram criadas a partir disso, né? A questão de você fazer a coisa certa, fazer a coisa errada e ser punido por fazer o errado. Então tem aquele filme do Shyamalan, A Vila, né? Que tem o monstro, sim, que eles criam esse monstro para poder botar medo nas pessoas para elas andarem na linha. Então é o que você tava falando, né? Hoje em dia a gente tem mais conhecimento e mais acesso. É difícil você criar monstros e vilões hoje em dia, né? Então eu acho que realmente cada vez mais os vilões de filme de terror vão ser muito mais psicológicos, traumas, problemas, né? Tragédias. Exato. O do nosso tempo é isso. Eu achei legal que eles trazem isso, né? Eles poderiam até falar um pouco mais sobre a questão, não diria a questão central, mas sobre o trauma dele. Eu acho que tem uma potência, né? Principalmente para nossa sociedade, para a sociedade americana, é um tema super, super atual, que poderia ser mais bem abordado, mas que aqui eu acho que fica mais no terror mesmo dele, né? Enfim, no trauma que gerou sobre ele. Ainda assim, nossa, eu tive um ótimo tempo aqui. Realmente, a cena do quarto ali, quando apaga as luzes, cara, você vai entrando ali junto com ele naquele terror que, pô, eu achei massa. A hora do elevador, né? Daquele elevador, de um elevadorzinho que tem lá, que ele acessa, né? Através desse quarto, ele consegue acessar um porão. E através de um elevador, não sei se é meio De mecânico, comida. digital, mas de comida aqueles lá, né? Ele tem que arranjar um jeito de descer, depois de subir, e aquilo gera uma tensão. O timing do filme é muito bom, realmente. Inclusive, a narrativa ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque eu percebi uma ruptura. Um certo momento do filme, já na primeira parte, assim, eu achei que aquilo que aconteceria foi o final do filme, e ele fosse ter um flashback contando como que aquilo aconteceu. Mas não, ele continua de novo dali, então é como se fosse mesmo um blank space ali, entre esse acontecimento e o resto do filme. Eu acho que a atmosfera que ele cria é tão impactante e aterrorizante que o elemento que ele escolhe aqui do terror, do folclore, que é a bruxa, acaba meio que até ficando em segundo plano. O que eu digo, é difícil ver um filme mais de bruxa. Geralmente o último que eu vi, pelo que eu me lembro de terror, foi A Bruxa mesmo, do Robert Eggers. Mas geralmente a gente tem fantasma, demônio, ou mesmo a possessão de uma própria pessoa, não uma entidade em si. Nesse caso, sendo a bruxa, eu achei a bruxa meio, pra ser bem sincero, meio nada a ver. Eu não gostei tanto da caracterização dela, mas o ambiente que traz ela, tudo que tem ao redor dela, da evocação dela, é muito interessante. E ela estando no quarto, que tá fechado, que aconteceram coisas lá, coisas sinistras, tudo isso ajuda e você acaba nem prestando atenção, pelo menos eu não, na figura em si, na personificação daquele terror que é a bruxa. Entretanto, muitas coisas nesse filme eu acho que, eu não diria pontas soltas, mas eu fiquei curioso para saber o porquê que eles tiveram aquelas escolhas. Por exemplo, o relógio está travado às 9 horas da noite. Eu quis saber por que ele está travado às 9 horas da noite. Se ele está tocando a cada hora, digamos, né, ele devia rodar. Ele está rodando. E se o personagem principal, ele consegue usar esse relógio, esse mecanismo, para ativar o elevador estando lá embaixo, então quer dizer que o relógio está funcionando. Por que ele parou nas 9 horas? Eu gostaria de saber. Outra coisa, eu achei que não trabalhou tão bem
a relação do Jerry com a Fiona. Ali se fala que eles eram amigos e conversavam, mas em nenhum momento isso é mostrado. Então, a gente não consegue crer. Essa ruptura de tempo Olha ele de novo. também passou pra mim uma ruptura... Oi? Não, Ele de você novo, usando a deixando o easter ruptura egg. como meme aí por causa do Adam Scott. Ah, tá. Perdão. Essa ruptura de tempo também é a ruptura da narrativa, porque não mostra certas coisas acontecendo e você tem que ficar imaginando o que foi que se passou em todo aquele momento. Todas as coisas que rolaram naquele interim, não há flashback. Então você tem que ficar na sua mente. E muitas delas eu acabei me perguntando o porquê. Outra coisa também é a porta do elevador. Não bastava o elevador por si só. A porta que fecha ele não tinha chave. Pelo que eu entendi, a chave do quarto era a chave da porta do quarto. O elevador ali, ele abria ou não abria a hora que ele bem entendesse. Então, eu fiquei com essa sensação de que eu gostaria que aquilo fosse explicado, que foi colocado ali com algum motivo, pois mostrou muito, foi muito pungente. Várias vezes tentaram abrir a porta basculante do elevador, várias vezes mostrou o relógio batendo às 9 horas da noite e acabou não explicando. Então eu fiquei curioso por isso, procurei algumas curiosidades na internet, não achei nada. Eu concordo, já. Não que eu tenha ficado preso nessa questão do relógio nas 9 horas, mas eu acho que, assim, embora eu tenha sido muito elogioso estar aqui com esse filme, e concordo com tudo aí que vocês falaram, eu acho que esse filme aqui, ele tem mais uma habilidade de transformar o que ele tem ali num banquete, sabe? O arroz e feijão que ele tem ali num banquete, do que realmente apresenta alguma coisa de novidade, sabe? Eu acho que ele é muito hábil mesmo em pegar essa história simples, que no fim das contas é um terror padrão, né? É um feijão com arroz ali. E ele coloca isso, alguns enfeites ali, né, na história. Ele consegue conectar umas coisinhas. Ele tem essa relação do escritor com o que ele está escrevendo, que embora seja bem pouco, a gente já viu filmes que, né, entram mais nesse quesito. Eu lembro muito de Animais Noturnos sempre, né, que tem muito a ver com o que está sendo escrito ali pelo personagem principal, mas aqui pouco. Mas é uma questão metafórica ainda, né, na história dele que aparece ali na primeira cena também, sem spoiler, ele tá a ponto de matar uma criança ali, né, e aí com o tempo, durante o filme, você entende que ali é uma representação da própria juventude dele, da infância dele, que ele tem vontade de matar e enterrar. Ele não é satisfeito com isso, ele não superou a juventude, né? É o trauma dele. E no final ele consegue mudar de opinião e tudo mais, né? Sem querer dar spoilers. Então, assim, eu gosto do que o filme tenta fazer, da habilidade dele de encaixar algumas peças. O que o Murilo falou ali sobre a questão de deixar o fantástico como uma questão a ser, né? É uma questão aberta. Na verdade, a ser interpretada. Você pode interpretar que aquilo aconteceu, pode interpretar que não. Eu gosto de ver como o próprio Jerry ele fala no filme. Ele fala assim que, né, porque o nosso querido personagem principal ali, o Bauman, tem uma hora que ele fala assim, mas você só vê essas coisas porque você tá sob os efeitos dos alucinógenos. Ele fala assim, claro, eu tenho que usar isso pra estar de mente aberta pra enxergar o outro lado. Então, assim, eu gosto dessa explicação, sabe? Mas eu acho que quem é mais cético assistindo o filme pode achar que tudo foi coisa da cabeça dele e quem não, né, basta você abrir seu coração. Então eu gosto disso, dessa questão do cogumelo. Eu acho que é bem colocado ali no filme. Ela não influencia diretamente a trama, sabe? Não é isso que vai estragar a sua experiência. Eu acho que quem quer acreditar para um lado acredita, quem quer acredita para o outro. Mas eu gosto desse final interpretativo, mas eu gosto de pontuar também que no final dá pra ver uns sinais na mão dele de correntes ali que provavelmente só teriam acontecido se aquilo tudo fosse verdade. Então eu gosto de crer que é verdade. Ainda assim, como um filme de terror, né, eu preciso deixar claro aqui que eu não sou o maior fã de filme de terror aqui que a gente vai ter. Então, assim, não me assustou tanto. Não que o filme não seja assustador, ele tem um clima de tensão muito bom mesmo. Mas eu acho que, talvez até por eu não ser tão apreciador de terror, eu vou pro filme de terror muito atento. Eu vou com foco muito grande pra tentar não me assustar tanto. Eu odeio levar susto, gente. Então, assim, filme de terror que dá susto, aqueles filmes que o mote dele é te assustar, eu detesto, né? Então aqui até que ele não quer fazer isso tanto, né? Ele quer realmente te deixar tenso, te deixar com medo e te deixar confuso, talvez. Então, nesse sentido, eu não achei tão assustador, eu levei até numa boa e volto a dizer, pra mim é um filme de terror padrão com
coisas muito bem feitas, bem realizadas. Então eu acho que ele tem mais louros na parte técnica, assim, do que num roteiro sensacional, do que numa pretensão muito grande. Acho que ele não é pretensioso, acho que ele é um filme pequeno. Inclusive, a bilheteria dele que foi 24 milhões ao redor do mundo, sabe? É um filme bem pequeno, né? Eu não sei quanto ele custou, não tinha essa informação, pelo menos não fácil na internet. Mas ele arrecadou 24 milhões, então eu acredito que tenha sido um filme bem barato também. Ele usa uma locação só, né? Então acho assim, pra proposta dele, que já é pequena, é um bom filme. Eu vou por esse caminho também, gostei bastante da execução dele. Acho que tem alguns problemas ali no final, principalmente alguns ritmos no final. Eu acho que de quando ele tá precisando sair do quarto, né? Não querendo entrar muito aqui no spoiler, mas tem um vai e vem ali que me incomoda um pouco, né? Alguns comentários que eu queria deixar aqui a respeito do nosso querido Bauman é que ele deveria estar dormindo bem pouco, porque ele tem uma facilidade de dormir em certas situações ali que eu acho que eu não pregaria o olho. Rapaz, meu amigo jamais, E né? ele passa a faria noite, isso. assim, né? Não, Não é de uma cochilada. boaça, né? E, cara, meu amigo, você vai fazer um círculo de giz em volta de você porque você precisa, cara. Meu amigo, faz, sabe, assim, muito lento. Não hesite, Dá né? não, irmão. Não, cara, só faz, só pega Nossa, esse giz realmente, aí cara, a e pro chão, cara. Tá velocidade doido, que velho. ele faz o círculo de giz ali, meu Deus, cara, se a bruxa fosse um pouquinho mais esperta, dava tempo, né, cara? Eu Não, acho que nesse dá. caso Mais ele, rápida, né? nesse caso ele era amigo do roteirista, tenho certeza. Um pouquinho. Então, mas assim, acho que são coisas que passam, acho que tá tudo bem, né? Ele tava ali, né, tremendo de repente, tava com medo, né? Então, mas Ele queria fazer um funcionou círculo e belezinha, né? Não queria muito elíptico. o cara tinha, como é que Tem é o um nome? certo toque. Perfeccionista, né? Tem Isso. toque. Aí tal, mas tá tudo bem, né? Então eu acho que funciona, né? Também, acho que filme de terror, e daí eu também não sou um grande apreciador, né? Porque eu também não gosto mesmo de tomar susto, né? Fico com medo depois, tal, sou meio cagão. Somos 3 cagões aqui nesse canal. Exato. E resolvemos começar por um filme de terror, olha só como a gente, né, é Ué, muito sadomasoquista, né, de certa forma. é Mas bom se desafiar às vezes. é bom, é bom. Por vocês, galera, por vocês. Mas eu acho que eles têm um pouco desse elemento de às vezes ter que encaixar certas coisas, né? Porque eles estão lidando com algo muito fantástico, e muitas das vezes com a burrice de certas pessoas, né? Porque eu não entraria naquele quarto, não, cara. Tipo, sabe assim? Pô, cara, tá doido, velho. Negócio esquisitaço, esquisitaço. Nossa, mas eu não iria nem ferrando, né? Mas o cara tá lá, então, né? O cara já tá se propondo, né? Eu acho que o filme de terror também acaba tendo um pouco desse elemento ali. É difícil filme de terror que você vê assim, ele é totalmente, né, 100% natural, orgânico, né? Ele sempre empurra um pouquinho ali, né, os personagens para situações, né, indesejáveis. Extraordinárias, né? Inclusive, a gente não falou, mas o coelho, é extremamente muito mais assustador do que a própria bruxa. E eu verdade. fiquei surpreso dele como criança assistir um programa daqueles. Pelo que eu entendi, ele assistia quando criança, então era uma coisa ali daquele mundo natural, talvez. Se você for ver, como o palhaço Bozo era muito assustador também, cara. eu ia falar do Bozo, mas esse aqui é muito pior, cara. Esse aqui é muito pior. O olho dele Ele só lembrou tá Donnie Darko, horrível. inclusive. Donnie Darko. Exato. E ele é um coelho, eu acho que é. E a Fiona também estava vestida de coelho para a festa de Halloween. Então são outras conexões ali também que me deixou pensando. Eu acho que esse filme tem várias coisas que ele poderia melhorar, mas como ele me divertiu, eu achei ele um filme divertido no ambiente de terror, tá? Tomando um susto, ficando tenso. Então eu vou para ele eu acabei dando uma notinha um pouquinho melhor. Por esse fato mesmo, que eu acabei achando ele legal. Se fosse só arroz e feijão, como muitos filmes têm entregado, seria uma nota. Mas quando a gente acaba gostando, eu acabo esticando um pouquinho a nota. Foi o que aconteceu com esse filme aqui. A minha nota foi 4 estrelas no Letterboxd. Muito bem. Então, cara. Já foi generoso não. no filme. Generoso. Foi generoso. Bom, essa coisa do coelho, eu achei uma curiosidade na internet que eu não posso, né, é o tipo de informação que a gente dá pela metade, mas parece que tem algo a ver com um certo universo cinematográfico do diretor, tá? Se você assistir os outros filmes dele, parece que também tem alguma coisa a ver com o coelho. Eu não fui muito a fundo, confesso, porque daí, sem ter assistido os outros filmes, não fazia muito sentido eu ficar pesquisando sobre isso. Mas, sei lá, vai ver que ele gosta de coelho, tá? Fica aí essa indagação pra gente pensar, mas ele tem alguma coisa com coelho, cara. A capa de Caveat, tem um coelho. Pois é, então fica aí, Talvez ele ele gosta goste de coelho. Trilogia do coelho.
Exato. Bom, Vale que vale. já na minha visão, eu volto a dizer, não sou muito apreciador do terror, então pra eu ter notas melhores, eu tenho que realmente ficar impressionado com alguma coisa aqui. E embora o filme seja muito redondinho e eu ainda considere um bom filme, eu dei nota 3, lembrando que é até 5 a nota. Então, e qualquer dúvida depois, eu vou deixar os nossos letterbox aí na descrição desse vídeo, você pode seguir a gente também, ver nossas opiniões sobre esse filme e todos os outros que a gente já logou lá, mas pra esse filme aqui eu deixo 3 estrelas. Eu já fico na 3,5. Eu acho que ele é um filme sensacional pra você pegar e assistir sabadão à noite. Você chama a galera pra sua Uma casa, galera, uma pede galera. ali uma pizza, ficam batendo papo, senta todo mundo ali, vamos ver aqui um filme de terror, porque ele também é curto, né? Ele, acho que 1h40 mais ou menos, né? 41, 42 ali, então bem, bem legal. Até por isso que eu acho que em alguns momentos ele dá uma acelerada, né? Em alguns momentos ele acelera o ritmo pra continuar encaixado dentro dessa 1h40 ali que ele se propõe. Mas eu acho que é 1h40 bem legal, que pra um filme de terror é 1h40 que você passa incomodado, né? Você passa tenso, você passa ali tomando uns sustinhos, né? E eu acho que a proposta é essa, né? De um filme de terror, então você vai ficar também, na minha opinião, vai ficar vidrado ali no filme, né? Prestando atenção, ele pega a nossa atenção mesmo. Então eu acho que é da hora e você vai conversar depois com a galera, né? Então eu acho que é um filme que merece 3,5. Pô, bom que a gente ficou na média, Estamos na né? média, então, né? 3, 4, 3,5, deu tudo certo. Inclusive, vamos logar lá no Letterboxd do Geektopia também. Então, você pode seguir o nosso Letterboxd pessoal ou do Geektopia. E mesmo as nossas notas tendo sido divergentes entre si, não quer dizer que o filme não é recomendável por nós. Eu acho que todos nós aqui, todos nós três, gostamos bastante do filme. Então a gente recomenda. É um bom filme se você quiser ficar tenso e gosta de filmes de terror mais clássicos, porque ele vai ter essa atmosfera de hotel mal assombrado, bruxa, muito escuro e alguns sustos. Então é bem legal. E acompanhe a gente para mais filmes desses. E se você gostou desse vídeo, espero que você tenha gostado, deixe um like aqui que você fortalece muito. É o único jeito da gente saber que tá dando certo. E se você quiser deixar o seu comentário também ajuda muito, é de grande valia, nos dando dicas, pedindo filme para os próximos vídeos, quem sabe. A ideia é ter um vídeo por semana. Se der tudo certo, a gente pode aumentar, né? Sempre abertos aí a novas experiências, caso estejam dando certo. Então, se você quer continuar vendo vídeos como esse, talvez queira saber quando a gente entrar ao vivo para fazer nossas lives, se inscreve no canal também. Segunda-feira estamos aqui de novo com outra live. E também, compartilhe o vídeo. Compartilhe aí com sua galera. Se você gostou, fala, olha só esse pessoal que gente boa, fala de filmes. Já viu falar de Rokun? Não? Então, tá aqui, ó. Rapaziada falando, dê uma olhada. E compartilha com todo mundo, pessoal. E avisa da live também, que acontece toda segunda às 21h. Valeu, pessoal. Até o próximo. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.